Meus amados irmãos queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. É motivo de muita alegria, muita felicidade estar novamente unido aos amados para juntos mergulharmos naquilo que o Espírito Santo de Deus tem a nos proporcionar nesse presente momento. Estamos mais uma vez junto com todos os teólogos da verdade, com todos os irmãos espalhados pelo Brasil e até fora do Brasil, que nos dão a satisfação, a alegria e a honra de nos acompanhar e de nos seguir para aprendermos juntamente com Deus e para crescermos na sua graça e no seu entendimento. Um tema muito forte, um tema muito importante, muito relevante, tem sido tratado no grupo Teólogos da Verdade no dia de hoje. A Igreja e a sua comissão, a sua grande comissão dada por Cristo. Com base em textos como Mateus 10, de 8 a 10, como Tiago 1, 27, Marcos 16, de 15 a 16, 4 perguntas são levantadas. Diante de fatos e relatos onde a maioria, que professa a fé cristã, mas faz o contrário, a Igreja tem cumprido a sua verdadeira tarefa? Em segundo lugar, o que tem levado a Igreja a perder a sua visão espiritual e trocar os tesouros dos céus pelos tesouros terrenos? Terceiro, quando alguém estipula valores para cumprir o ID de Cristo e cobra por algo que não lhe pertence, que papel ele está exercendo? Está realmente fazendo o ID de Cristo ou apenas comercializando o que deveria dar de graça, já que de graça recebeu? E quarto, diante de tanta inversão de valores espirituais, o que a igreja precisa fazer para voltar à sua verdadeira identidade e cumprir a sua missão? Grande desafio, irmãos, abordar tudo isso, mas ao mesmo tempo um grande privilégio. Vamos avante, vamos em frente com a graça do nosso Deus. Eu já estive tecendo alguns comentários acerca do estado decadente da igreja e do porquê de estarmos assistindo a um desfile flagrante de uma postura contrária a todos os padrões de moralidade, espiritualidade e teológicos que fundamentaram nossa fé, tanto nos dias apostólicos quanto nos áureos tempos reformadores. Eu falei e eu reitero aqui que o cerne está na crise da pregação. Nunca estivemos tão longe da Bíblia, nunca fomos um povo tão condescendente com heresias, nunca fomos tão amantes do mundanismo, nunca fomos tão covardes diante da pressão exercida por aqueles que fazem da fé fonte de lucro, nunca fomos tão reféns da ideia de que temos que alimentar o povo apenas com o que lhe agrada, sob a pena de perdermos membros e dízimos, e nunca fomos tão seduzidos pela decisão de estabelecermos um divórcio com a sã doutrina, como temos sido nessa última geração. Nunca estivemos tão distantes da genuína pregação cristã como estamos agora. Essa não é mais a geração da santidade, das orações, do bom testemunho, do crente por dentro e por fora, da humildade. Não somos mais o povo da Bíblia. Agora somos a geração extravagante. Deixamos de ser crentes para ser gospels. O nosso referencial agora são outros: catedrais luxuosas, pastores, bispos e apóstolos ricos, jovens sensuais que dançam em pleno culto, jovens tatuados e perfurados com piercings. Agora somos a igreja do G12 e M12 e ai daqueles que ignoram a espetaculosa visão celular pós-moderna. Agora somos a igreja cor-de-rosa, liderada por pastoras cheias de feminismo. Agora somos o celeiro dos artistas milionários, de tal forma que é mais lucrativo vender ingressos para um show gospel do que cantar humildemente para Cristo nas igrejas. E quem disse que somos a geração das igrejas? A nova onda agora é ser desigrejado e apedrejar pastores gritando para todos os lados que todos são ladrões. É isso que somos, nisto nos tornamos. No presente século, o movimento cristão está enfrentando a maior crise da sua história. Embora os dados comprovem um crescimento espantável de novos adeptos ao segmento. Isso leva-nos a crer piamente que nós estamos vivendo os últimos dias da igreja, a noiva de Cristo aqui na terra. Certa vez o mestre afirmou que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, como está lá em Mateus 24, 12. E não diferente, o apóstolo Paulo faz uso dessa profecia.
para também informar aos cristãos de Tessalônica e de todos os lugares que o cumprimento cabal desta predição seria um dos principais sinais que antecederia a vinda do Senhor Jesus para ressuscitar e trasladar, ou seja, arrebatar, os genuínos cristãos de todos os tempos para o céu. Assim está escrito: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, ou seja, o retorno de Cristo com poder e grande glória, sem que antes venha a apostasia. Segundo Tessalonicenses 2:3. Inicialmente, esse processo de degeneração espiritual, ele começou ainda no primeiro século, levando muitas pessoas a abandonarem, inclusive, a fé cristã. Entre os casos mais extremos de apostasia, a Bíblia registra com inúmeros detalhes as condições deploráveis da maioria daquelas igrejas, mencionadas no livro do Apocalipse. Inclusive, a situação mais grave de todas elas era a de Laodiceia, isto por causa da sua mornidão espiritual. O Senhor Jesus lhe havia dito que ele estava do lado de fora de tal congregação, batendo a porta, desejando entrar para renovar a comunhão perdida. Apocalipse 3:20. Porém, caso não se arrependesse, insistindo continuar no estado pecaminoso em que vivia, ela seria excluída, seria desprezada por Deus, sendo a sua nudez, ou seja, a sua apostasia, conhecida de todos. Você pode ver isso lá em Apocalipse 3, de 14 até o 22. Profeticamente, meus amados, Laodiceia representa o estado espiritual decadente de grande maioria das igrejas nos últimos dias que precederão a volta de Cristo para vir buscar a sua noiva. Pois as características das organizações cristãs de nossa época são muito semelhantes com as que Laodiceia possuía. Entretanto, as resistências também são as mesmas, quando o assunto é arrependimento de pecados, é claro. Assim, da mesma forma será o desfecho final, não só de muitas igrejas que deixaram sua humilde e sagrada condição de embaixada dos céus na terra para se tornarem corporações religiosas, mas também de qualquer cristão em particular, caso continue na mornidão e letargia de suas práticas abomináveis, como aconteceu à igreja apocalíptica. Enquanto esse dia não chegar, o Espírito Santo constantemente vem criando oportunidades diversas para salvar os que infelizmente transgridem o Evangelho. Inclusive, essas chances conferidas por Deus como prova do seu incomensurável amor para com os seres humanos, geralmente ou na maioria das vezes, ocorrem quando os nossos pecados são denunciados. O rei Davi, por exemplo, quando estava cego espiritualmente por conta do mal que tinha cometido, adulterando com Batseba e matando seu marido, só veio a arrepender-se dos seus pecados depois que o Senhor Deus, através do profeta Natã, o repreendeu, tornando público o que ele havia feito em oculto. Lá em 2 Samuel 12:12 está escrito: porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. E essa situação dramática é confirmada lá em Salmo 51, de 1 a 19. Certa vez o Senhor Jesus, fazendo uso desse princípio, ele afirmou: portanto, não os temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Mateus 10:26. O apóstolo Paulo, amados, ele tinha consciência de que esse princípio era parte do dever do cristão. E não obstante, isso ele ensinou também ao jovem Timóteo, dizendo: aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. 1 Timóteo 5:20. É como diz um antigo provérbio: a justiça só tem validade fora a partir do momento que vem sendo praticada em casa. E esse conceito a Bíblia vem ensinando há muito tempo, como nós vemos lá em 1 Pedro 4,17, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Portanto, é com base nessas verdades bíblicas que acreditamos estar fazendo a coisa certa ao denunciar essa tragédia formatada em apostasia. Isto responde porque a igreja não tem cumprido a sua tarefa, responde porque ela tem trocado os tesouros dos céus pelas alfarrobas terrenas e responde porque se criou um comércio às custas do evangelho. A solução é simples e direta: arrependimento e conversão, santidade e regresso à sã doutrina. A ortodoxia tem que vencer a pós-modernidade. É preciso acabar com a farra de heresias que tomou conta das igrejas. Visões e revelações, festas, danças, shows, apóstolos, pastoras, prosperidades, maldições hereditárias, modismos, mundanismos, enfim, esse grande recreio espiritual precisa acabar e a Bíblia precisa voltar a ser a nossa regra de fé e de prática. O Evangelho é simples, puro,
ordeiro e santo. Quem não entender isso, ficará para trás. Um forte abraço e que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, em nome de Jesus.